Beleza, pessoal. Vamos começar revisando um pouquinho da aula passada. Vamos passar rapidinho pelos slides e eu vou fazendo alguns comentários, tá certo? Então, o que a gente começou a ver? A gente viu um pouquinho nas aulas anteriores sobre o que é um sistema web, o que é um servidor web, não é isso? A gente viu o que é um protocolo HTTP. Eu vou fazer os videozinhos de revisão para vocês. E a gente também viu a questão do HTML para que a gente pudesse entrar na tecnologia web para o Java. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o servlet. Na verdade, a gente já falou, a gente vai começar a revisar. E, por fim, a gente vai chegar a falar de JSP para que a gente já possa começar a exercitar assincronamente fazendo sisteminhas, né? Então, a gente viu que no começo lá o HTML era gerado estático pelo servidor web, não era isso? E aí surgiram algumas linguagens script que utilizavam o CGI dentro do servidor web para que a gente conseguisse gerar HTML dinâmico. Isso é, o que a gente está chamando aí de HTML dinâmico? Na verdade, é gerar dinamicamente o HTML dinâmico. Eu acabei usando um nome errado para a coisa, né? Bom, e aí surgiram, né, o PHP, o Perl, o ASP, lá para frente apareceu o Python. Apesar do Python não ter sido feito para isso, né, ele também começou a ser disponibilizado com alguns frameworks para a web. Bom, enfim, a ideia era que a gente conseguisse sair da tecnologia desktop para conseguir ir para o ambiente web, que fosse mais acessível, que fosse mais dinâmico, que fosse mais on time, né? Que a entrega fosse mais em tempo real. E aí o Java, que não é bobo, começou a desenvolver o quê? Os servlets. É claro que teve lá o applet, que foi uma tentativa que funcionou muito bem, né? Que são pequenos programas em Java que você embute dentro de uma página HTML. Então, existe uma tag HTML para o applet, que quando você abre uma página HTML, ele baixa o applet e abre lá. E aí eu comentei com vocês que, por exemplo, os bancos usam isso, né? Para poder fazer o quê? Fazer os tecladinhos que você digita a sua senha, porque aquele campo password do HTML, ele não criptografa. E o pior, se você tiver infectado lá com keylogger, né, se alguém instalar um keylogger, o cara vai conseguir mapear o seu teclado gravando a sua senha. Se você tem um tecladinho virtual, ele não sabe. Você está clicando num programa Java que ele interpreta aquilo como uma tecla, como um número, e ele se comunica com o servidor para dizer qual é a sua senha, né? Então, por isso que às vezes a gente quer abrir uma página lá e ele pede para atualizar a versão do Java, porque tem um appletzinho ou algum componente que está usando Java que precisa ser atualizado a versão do Java. Bom, e a gente falou o que é um servlet, né? Como a gente sabe, em Java tudo é objeto. As únicas coisas que não são objetos são as primitivas, né? Inteiro, booleano, caractere, long, né, número real e coisas do gênero. É claro que já existem classes que encapsulam isso. Essas classes, né, são chamadas de wrappers, né? E então você tem um int, tem a classe integer. E aí tem a partir da versão 7 do Java, você já tem o auto-unboxing. Quando você quer tratar um int como inteiro, como um objeto da classe inteiro, o Java já interpreta aquilo e já encapsula aquilo dentro de uma classe integer, tá? Mas enfim, o Java é uma linguagem orientada a objeto, então tudo é objeto ou é primitiva. Logo, se eu quero fazer uma tecnologia web dentro do Java, é justo que eu tenha o quê? Um conjunto de classes que vão responder a requisições. E o que é responder a requisição? É literalmente receber uma requisição HTTP e responder, ou melhor, escrever uma resposta para essa requisição. Então, eu comentei com vocês que o servlet, na verdade, ele recebe dois objetos. A entrada, que é o objeto de requisição, é aquilo que é traduzido do cabeçalho HTTP, né? O agente, user agent Mozilla, quando foi, se vai usar proxy, todas aquelas informações que a gente viu na aula de HTML. As informações do formulário também vão estar dentro desse objeto. E se você quiser responder alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai escrever dentro do objeto response o que você quer fazer.
E aí eu também comentei que você pode modificar coisas da resposta, como, por exemplo, você pode modificar o cabeçalho HTTP. Você pode dizer, olha, dentro desse cabeçalho, um exemplo, né? Eu vou colocar uma imagem. Então, você vai poder colocar que o tipo que está respondendo é imagem, JPEG ou coisas do gênero. Ou você pode falar que é um texto, ou você pode falar que é HTML. Essa informação vai para o cabeçalho HTTP, né? Sai do objeto response, é traduzido pelo web container para o web server. O que o web server faz? Ele é o cara que recebe a requisição HTTP e responde a requisição HTTP. Então, na prática, o web container vai responder algo para o web server e o web server vai se comunicar com o seu navegador via TCP, tá certo? E HTTP para responder aquilo que você escreveu. Tranquilo até aí? Bom, então vamos lá, vamos passar um pouquinho só para a gente não perder muito tempo, porque isso a gente já viu, né? A gente falou do Tomcat, né? Existem outros servidores que a gente vai poder trabalhar com Java. O Java tem o WebSphere, por exemplo, que também é bem famoso. Mas o Tomcat é o que a gente vai trabalhar por comodidade, né? Mostrei para vocês isso. Então, o Tomcat, ele é um web container da Apache, em que ele engloba também o servidor web Apache. Então, você não vai precisar instalar um servidor web e instalar o Tomcat, né? O web container, desculpa. Você vai pegar o Tomcat e utilizar já como seu servidor web que tem o web container e o servidor HTTP. Beleza, aí a gente falou um pouquinho sobre esse desenho, né? Olhando aqui rapidamente, a gente tem o browser. Essa imagem, né, não é assíncrona, então esquece a parte de baixo por enquanto, vamos seguir a setinha de cima. Você digitou lá www.dcc.frrj.br e aí apertou o botão, o seu web browser transforma aquilo numa requisição HTTP, vai chegar lá através da internet no seu web server, né? Ele vai traduzir o DCC, vai perguntar lá para o teu servidor DNS qual é o IP, que ele tem que se comunicar via TCP, faz o triplo handshake, que é a sua máquina garantir a entrega do protocolo TCP, manda os protocolos TCP e os protocolos, os pacotes TCP, né? Os frames TCP, e aí isso vai ser traduzido pelo servidor, aonde se for uma requisição para uma parte de uma aplicação Java Web, ele manda para o Web Container. Então isso tudo aqui, ó, é de responsabilidade do Tomcat, é transparente para a gente, nós não vamos ver isso, tá? A gente vai usar o Tomcat. Se for uma requisição para um recurso estático, ele vai acessar diretamente e responder. Então, no caso da gente fazer uma requisição HTTP para uma página, né, que seja uma requisição por um servlet, por exemplo, esse servlet vai receber um objeto request, onde dentro desse objeto request a gente vai ter todos os dados que vieram da requisição HTTP e um objeto response que vai chegar aqui no teu servlet e você vai escrever uma resposta. Quando você escrever a resposta, o web container vai traduzir e vai apresentar para o web server. O que pode ser essa tradução? Ele pode pegar o conteúdo que você escreveu, misturar com outra aplicação, outra classe Java, né? Você redirecionar, por exemplo, para um outro servlet, ou simplesmente pegar a informação que está dentro do seu objeto e traduzir para dentro do cabeçalho HTTP que o web server vai responder para o browser. Então isso a gente passou, a gente chegou a fazer até um exercíciozinho, né? Então a gente viu esse exemplo, vamos passar para ele. Então acredito eu que vocês estejam vendo o meu Eclipse agora, correto? Então vamos lá. Então, o que a gente viu? Eu ensinei vocês a configurar um projeto, né? Eu só minimizei aqui a minha janelinha para não ficar muito apertado para vocês. Deve estar dando um lag, né? Porque tem muita coisa rodando aqui na máquina, mas
acredito que já esteja aparecendo. Travou até aqui. O Project Explorer. Pronto. Tem que estar um pouquinho lento aqui, tem muita coisa aberta. Bom, vocês estão vendo aqui que tem vários projetos do Eclipse. Tudo bem? Então, eu criei esse projeto aqui, ó, Comp3. Eu fui lá, lembrando rapidamente, File, New, Application, Dynamic Web Project, né? Eu não vou criar, mas eu só vou mostrar para vocês o passo a passo, para lembrar. De novo, está um pouquinho lento aqui a minha máquina. Não apareceu o pop-up para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. E aí vai aparecer esse pop-upzinho. Dynamic Web Project em cima do seu Eclipse. Todo mundo vendo? Uhum. Beleza, então vamos lá. Você coloca o nome do seu projeto, né? E o mais importante é o Target Runtime. O que é o Target Runtime? É o Tomcat que você vai trabalhar. Então, lembrando que você tem que ir no site da Apache. Então, vamos lá rapidinho. Vocês estão vendo agora, ou deveriam estar vendo, o meu navegador. Só que está... Aqui está aparecendo o pop-up do Eclipse ainda. Sim, espera só um pouquinho que ele vai atualizar, é porque está com o Meet ali. Eu vou mexer aqui. Aqui não. Pronto. Ué. Já sei o que é. Está aparecendo um navegador do lado direito da tela. Sim, sim. Eu só estou abrindo uma nova página que eu esqueci de abrir. Só um instantinho. Uhum. É porque ele está abrindo, ele só está reconhecendo o Meet aqui como janela de navegador aberta. Agora eu acho que vai. Agora vocês estão vendo, né? Uhum. Beleza. Bom, então aqui você entra lá no site da Tomcat, vai lá em Download, e aí não esqueçam de verificar qual a versão vocês têm que baixar que seja compatível com o Java de vocês, tá certo? Então aqui, ó, eu já tive problema de compatibilidade, aonde eu tentei usar um Tomcat que não era compatível com a versão do Java. Isso geralmente acontece quando você está usando um Tomcat mais antigo. Tudo bem? Então sempre façam isso. Olha a versão do Java que está na sua máquina, olha lá, olha, vou baixar esse Tomcat. Aí você vai baixar a versão, vai colocar numa pastinha e descompactar essa versão. Você não precisa instalar, tá certo? O que você vai precisar fazer? Aí a gente volta lá para o Eclipse. Cadê ele aqui? Achei. Ou vocês configuram lá na abinha Servers, ou vocês vão vir aqui, ó, New Runtime, escolher a versão do Tomcat que vocês baixaram, né, por exemplo, o 8. E aqui vocês vão colocar o path da pasta aonde vocês descompactaram a pasta Tomcat.
Então, por exemplo, no meu caso, ó, eu botei aqui nessa pasta, ó. Tá vendo? Então, eu costumo colocar dentro de um diretório lib dentro do meu projeto, as minhas bibliotecas, e dentro dos meus projetos eu também coloco lá o servidor. Agora não lembro qual foi, eu acho que foi o e-commerce. A pasta Tomcat. Você selecionando essa pasta, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar um servidor web e já vai configurar para o teu projeto enxergar esse servidor web. Tá certo? Eu não vou criar aqui porque eu já tenho ele. Então vamos voltar lá para o Eclipse. Gente, Duarte, você está repetindo tudo? Tô, porque infelizmente isso é uma coisa que acaba incomodando, porque volta e meia a galera está tendo problema de configuração e não sabe o porquê que a aplicação não está rodando. Bom, e aí quando vocês fizerem isso, o projeto de vocês vai ter essa cara. Vai estar lá, comp3, uma pastinha Java Resources, src, e os pacotes Java onde você coloca as coisas. Então aqui eu tenho uma classe olamundo.java. Quando você for entregar para o Web Container, o que o teu Eclipse vai fazer? Ele vai compilar e vai colocar tudo dentro de build. Ó. É que aqui eu ainda não fiz, então não está. E aí, não, desculpa. Dentro de build, não. Dentro, agora deixa eu lembrar. Não, aqui, dentro de Web Content. Beleza. E aí eu falei para vocês que tem esse diretório webinf aqui, que é onde a gente vai colocar os recursos disponíveis para o Tomcat. Quais são os recursos disponíveis para o Tomcat? Pode ser uma página JSP, pode ser algum arquivo que a página JSP quer acessar. Então, tudo isso aqui é o que vai ficar na raiz lá do seu servidor. Bom, eu estou falando muito rápido e muito por alto, porque na verdade eu só queria mostrar para vocês de novo a execução do Olá Mundo, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação de slide e vou seguir um pouquinho em frente. Opa, peraí, fiz besteira. Fiz a transição. E aí eu mostrei para vocês que é só fazer o acesso, né? Então, depois que você rodar lá, você vai ter no seu navegador, localhost, a porta que eu falei para vocês. O que significa essa porta? Eu tenho um servidor web que é uma aplicação rodando no meu computador. Toda aplicação escuta uma porta para se comunicar com a internet. Então, eu poderia ter um servidor web, um servidor FTP, um servidor SSH na mesma máquina. Cada um tem que escutar uma porta diferente para que a camada de rede consiga identificar para quem é um frame ou um pacote que chega da web, né? E tem que ser redirecionado para a aplicação. Então, significa que quando chegar um pacotinho lá do teu roteador, ele vai ser traduzido do físico, né, para o IP, que depois vai chegar no TCP, aí o TCP vai falar, olha, é para essa máquina na porta 8080. Opa, manda para o servidor web. Aí o servidor web vai perguntar, olha, ok, o que é isso aqui? Ah, é o projeto. Então, você vai ter alguém apontando para a computação 3 e para a barra hello. Se a gente olhar o código, né, e aí chega na parte que a gente parou, @webservlet barra hello. @webservlet significa o quê? Um servlet que está sendo monitorado na pasta hello. Como a gente está dentro do projeto comp3, a nossa aplicação web aqui vai ser nomeada de comp3. Pô, Duarte, mas como é que você faz isso na prática? Na prática, ó, e aí chega, gente, de novo, você pode usar a ideia que você quiser, mas eu sugiro que vocês façam isso no Eclipse, porque no Eclipse eu vou mostrar como é que faz, tá bom? Vocês vão chegar lá no seu Eclipse, eu vou apagar aqui a minha configuração anterior, tenho aqui o meu servidor rodando, o meu projetinho comp3, eu só vou apagar o meu projetinho comp3 para fazer de novo. Está apagando, que não aparece os pop-upzinhos para vocês. Foi. Né? Vocês estão observando aqui, Tomcat 8, ele foi iniciado,
Agora ele vai reiniciar. Deu um errinho aqui, sem problema. E foi reiniciado. Ele deu um erro porque tentou acessar lá o projeto que não existe mais. Então vamos supor, criei esse projeto, coloquei minha pastinha lá, criei no Eclipse, vim aqui, ó, comp3, file, new, se o computador deixar, né? New, o pop-up não aparece para vocês, mas vai aparecer lá, new, servlet. Ou vocês podem vir aqui, vocês estão vendo esse botãozinho azul aqui onde meu mouse está? Esse botãozinho aqui é para você já criar as coisas direto. Quando você clicar, vai ter servlet, filter, vai ter uma porção de coisa. Então é muito mais prático você clicar no servlet. Vai abrir um pop-up. Assim que ele abrir aqui, eu coloco para vocês. Agora vocês estão vendo o pop-up de criar um servlet, né? E aí a gente começa lá, nome do pacote. Se não tiver, ele vai para o padrão, né? Se vocês conseguem enxergar, mas ele vai para o comp src e vai estar escrito lá que é o default package. Quando você não cria um pacote, ele cria um. O nome da classe é aquela que a gente já está acostumada, né? Que já estava ali, eu vou criar o Lamundo 2. A única coisa que é importante aqui, ó, é que ela seja classe filha de HTTP Servlet, tá certo? Então a gente vai sobrescrever os métodos do class, da superclass, para poder responder às requisições. Estou mostrando como usa IDE para ficar mais fácil, mas você pode simplesmente criar um negócio e escrever na mão. O mais importante é que você saiba o que é cada coisa, tá certo? Então, ó, parâmetros de inicialização não vou mexer. Uma coisa importante aqui é o URL Mappings. O que é o URL Mappings? Vocês viram que lá naquele exemplo, deixa eu voltar aqui para o slide. Eu mostrei para vocês um /hello depois de computação 3. É esse o nome que é o que o seu servlet vai ser mapeado. Então, isso significa que nesse caso aqui, a minha classe Olamundo está sendo mapeado para /Olamundo 2. Tudo bem até aí, pessoal? Mais ou menos. Eu estou tentando configurar o Eclipse aqui para funcionar direitinho. Que o meu notebook não tem ainda. Eu estou meio perdido ainda. Tentando criar o projeto. Tá, eu acho que talvez seja melhor você só assistir por enquanto, porque como eu estou gravando, depois você pode reproduzir. E aí, se você tiver alguma dúvida, aí você me procura. Tá? Só toma cuidado para você não perder o que eu estou explicando agora, tentando corrigir uma outra coisa. Tá bom. Tá bom? E depois a gente vai ter um tempinho para bater um papo, eu posso te ajudar também, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês entendam mais o passo a passo, e legal de ter o vídeo aqui, vocês vão poder reproduzir a qualquer momento. Então vamos lá. O que é o URL Mapping? É você dizer como é que você quer que o seu servlet seja chamado. Tá bom? Para que vocês entendam, eu vou colocar aqui um mapping diferente do nome da classe. Então eu vou botar o oi. Certo? Então agora vai ficar /comp3 /oi. Mas, gente, eu posso colocar qualquer mapping. Tá? Vocês vão ver que a gente pode... Estou criando pattern aqui, mas não é o que eu quero. A gente pode até enganar as pessoas fazendo isso aqui, ó, oi.php. Estou rodando Java, mas eu quis colocar oi.php. Tá certo? Eu já fiz isso uma vez. Bom, deixa eu aceitar o amigo de vocês aqui, o colega de vocês. Foi. Aqui a interface, né, deixa que você já coloque o do post, o do get, o do put.
Eu confesso que eu faço isso e depois eu apago algumas coisas que atrapalham. Bom, voltando para o Eclipsezão. A classe Olá Mundo 2 foi criada. Observem que agora o mapping dele é o oi.php. Se eu quiser, eu posso mudar para o que eu quiser aqui. Certo? Como eu falei, isso daqui é uma coisa que o Eclipse precisa, logo ele cria. Isso daqui é o método construtor, que por default ele já faz isso, a gente não precisa. Isso daqui é só uma anotação. Então, vamos lá. Do get e do post. Por enquanto, eu vou fazer só o do get, tá certo? Isso é, se o cara tentar fazer um post, vai dar um erro. Beleza, pessoal. E aí eu mostrei para vocês isso daqui, né? Response.getWriter.append. Mas eu vou tirar por enquanto isso daqui. Bom, tradução. Do jeito que eu deixei aqui, ele vai responder uma página em branco, literalmente. Mas, agora o que a gente precisa fazer é o deploy, né? Colocar no servidor web para que a gente possa testar. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? A gente vai clicar no projeto, vai nessa setinha verde aqui, ó, Run, estão vendo? Aí o pop-up não está aparecendo, mas eu vou mostrar depois para vocês. Aí vai ter a opção Run As. Deixa eu abrir aqui o pop-up para vocês. Eu vou ter que lidar com essa dificuldade depois dentro do OBS Studio. Vamos lá. Não sei como fazer isso agora. Mas tem outro jeito. Bom, se você apertar aqui, ó, com o botão direito, ele vai aparecer uma janelinha. Essa janelinha... Ih, também não deu. Tá complicado. File... Project... Eu estou tentando mostrar para vocês o passo a passo, mas como eu não consigo mostrar o pop-up, fica mais difícil. Então vai ser File, Run As, Run on Server. Tá? Quando você fizer File, Run As, Run on Server, ele vai aparecer esse pop-upzinho aqui, ó. E esse pop-upzinho é para você dizer, olha, eu posso ter mais de um servidor Tomcat na minha máquina, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho duas aplicações web, uma eu implementei numa versão Tomcat, outra eu implementei em outra versão Tomcat. Eu estou passando de uma para outra. Então, eu tenho desses servidores do Tomcat. Mas tem mais coisas que a gente pode fazer aí, tá? Que eu não contei para vocês. Eu posso mapear servidores remotos. Essa aba server que a gente tem dentro do Eclipse, eu posso mapear um servidor físico em outro lugar. Então, eu poderia, por exemplo, fazer esse deploy, né, entregar isso em um servidor que tem o Tomcat na web já direto. Então, nesse caso, na minha máquina aqui, a gente só tem lá o Tomcat 8, né, ou da Finish ou da Next. Eu mostrei para vocês que tem duas caixinhas. Projetos disponíveis, os outros projetos não estão disponíveis no meu Eclipse porque eu fechei eles. Então, não fica visível. E os projetos que já estão configurados. Inclusive, o que está configurado por acaso é esse projeto comp3 que já estava lá no Tomcat. Então, se a gente finalizar isso, o que vai acontecer? Aparece uma janelinha. Vocês viram que apareceu uma janelinha Restart Server? Então, essa janelinha é porque você vai criar uma informação nova, tá? Se você continuar sem reiniciar, o seu Tomcat não vai enxergar os objetos e classes novas que você colocou. Foi até aí? Então, vou dar um restart aqui, tá certo? Beleza. Não vai dar para mostrar agora rápido, porque eu vou ter que voltar para o Eclipse grande. Mas quando a gente dá o restart, cadê aqui?
aqui começa a mexer. E o console começa a logar algumas informações. Ó. Começou a reiniciar o servidor, vai começar a carregar todas as informações do teu servlet, e aí ele tentou navegar para essa página aqui, dizendo que o servidor está em pé, mas eu não tenho nenhum mapping que chame só vazio. Se a gente colocasse index.html dentro daquela pasta webinf, o que ia acontecer? Ele ia apresentar essa página index.html, tá certo? Todo servidor web apresenta a página index.html que está na raiz. Então, por isso que ele não tinha nada para apresentar, falou que não apareceu a página. Foi até aí? Beleza. Então, vamos olhar lá. Eu tenho duas páginas nessa minha aplicação. Vamos ver quais são elas? Então, aqui ó, eu tenho duas classes, tá certo? Essas duas classes, a primeira é mapeada em /olamundo e a segunda é mapeada em /oi. Todo mundo enxergou isso aí? Como é que eu sei que é mapeado nisso? Pela anotação @webservlet. Na primeira página, ele vai imprimir um HTML e na segunda página, por enquanto, ele não vai imprimir nada. Vamos testar isso? Então, vamos lá. Abrir o nosso navegador. E aí, né, essa informação para quem nunca mexeu web, ou não fez aula de redes, né? Toda vez que você sobe um servidor na máquina, ele pode ser acessado com a palavrinha localhost ou o IP de loopback, que é o 127.0.0.1, tá certo? Eu vou colocar aqui o localhost, porque é o que a gente está acostumado. Colocou o localhost, tem que colocar a porta da aplicação. Lembra que o Tomcat roda na porta 8080. Então, é IP, a porta, / o projeto. O projeto que a gente está, já tem até a dica aí na tela, né? É o projeto comp3. Se eu der Enter, vai dar HTTP 404. E aí a gente vai fazer o Olá Mundo primeiro. Como é que estava escrito? Agora eu vou colar. Mundo. Então, esse tem que aparecer aquela janelinha que foi impressa. Todo mundo conseguiu ver? Que é essa janelinha aqui, ó. Esta parte vai imprimir um A no meio do caminho. Não, desculpa, imprimiu um A no console, né? E aí imprimiu algumas coisas. Beleza. Agora, vamos testar lá ao Olá Mundo 2. Eu falei para vocês que a gente pode colocar qualquer mapping. E aí eu, de sacanagem, coloquei oi.php, para o cara achar que é uma aplicação PHP e tentar explorar alguma vulnerabilidade do PHP. Né? Pronto, deu 404? Não deu. Então, ele acessou. Ah, Duarte, eu não acredito em você. Eu quero que você altere lá e coloque alguma coisa para aparecer na tela. Tudo bem, sem problema. Ó. Lembrando a vocês, sempre tem um objeto request e sempre tem um objeto response. Você não cria uma resposta, você altera a resposta. Estava comentado, eu não alterei a resposta, o HTTP respondeu o HTTP 200, ok, mas não apresentou nada, então ficou uma tela em branco, certo? Aqui eu vou colocar response, getWriter. O que é o getWriter?
é o cara que consegue responder dentro do cabeçalho HTTP, que consegue escrever alguma coisa. E aí aqui, servlet, depois eu adicionei de novo um request.getContentPath. Pô, Duarte, isso está confuso. Tá, então vamos melhorar um pouquinho isso, já que a gente está navegando em primeira viagem. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar o writer. Sim, você fez isso na aula passada, é verdade. É um print writer, que é um objeto que imprime numa streaming de saída, que nesse caso é o protocolo HTTP. Esses dois appends aqui é que são confusos, mas na verdade, ó, é como se eu chamasse esse append, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, que eu realizar essa sequência de passos. Né? Peguei da resposta a forma de eu escrever, adicionei a resposta string servlet e depois adicionei a variável getContextPath. Notaram que quando eu salvei, o console começou a piscar? Por que ele começou a piscar? Porque o Eclipse automaticamente salvou isso daqui, compilou em uma classe Java, colocou no servidor e instantaneamente recarregou o servlet para a memória. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida do servlet, tá certo? Então vamos lá. Se eu acessar essa string agora, eu espero que apareça alguma coisa. E desculpa, eu não vi que tinha uma pergunta aqui. Mas rapidamente, servlet/comp3, que é o contexto. O contexto dele é o projeto em que ele está. Gente, desculpa, só vi agora que alguém perguntou alguma coisa lá no chat. Eu já vou responder, só um instantinho. Vou ler e responder. A pergunta do Marcos. Como colocar para apresentar algo? Então, como eu estava dizendo para vocês, apresentar algo é o que você escreve na página, né? Como estava vazio, eu não escrevi nada, ele respondeu em branco. Ele está apresentando alguma coisa, só que ele está apresentando algo que não tem conteúdo. Não é que a resposta não está apresentando algo. Marcos, eu não sei se é bem isso, você estava perguntando como é que eu faço para mapear em uma página, né? Mas se for isso, eu acho que eu já respondi. O GetWriter consegue escrever no HTTP? O GetWriter escreve na resposta HTTP. Você não consegue mexer na requisição, tá bom? O GetWriter é para escrever mesmo na resposta HTTP. Se você for olhar lá no código, inclusive, vamos lá, é um print writer, tá? Então, esse print writer aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever dentro da resposta do conteúdo HTTP. Tem coisas que você não vai usar o writer, tem coisas que você vai usar o próprio response. Então, assim, por exemplo, né, se eu quiser adicionar um header, um cabeçalho, o cabeçalho é do HTTP, ele não é algo que você escreve dentro do HTTP. Então, você altera ele. Então, você tem que botar dentro da resposta. Tudo bem? Deixa eu ver outra coisa aqui legal. Status. O status é você poder responder, por exemplo, se essa requisição foi redirecionada ou se você precisa que o cara acesse em outro lugar, né, a aplicação, ou se, por exemplo, você descobriu que quem está acessando não pode usar aquela URL, né? Aí você mostra para ele qual é o caminho que ele tem que seguir. E aí tem outras informações. Ó.
proibido, falhado, é porque vocês não conseguem ver o pop-up. Mas, enfim, a gente pode ir lá, response.set status, só para vocês verem, ponto forbidden. Certo? Então, o que é isso? Eu estou mandando uma mensagem dentro do cabeçalho HTTP. É claro, eu não vou mexer muito nisso agora, porque a gente tem que mexer com o básico, tá certo? Isso são coisas mais para outro momento. Mas, enfim, ó, vocês vão notar aqui que eu salvei. O Eclipse foi esperto o suficiente para ver que as alterações que eu acabei de fazer são iguais. Então, ele não vai postar de novo a aplicação para não sobrecarregar teu servidor. Beleza? E aí vamos seguir em frente. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso aqui? Para mim tá tranquilo por enquanto, você. Tá tranquilo, né? Em breve eu vou colocar as atividades assíncronas para vocês exercitarem isso daí. Para vocês virem com dúvidas. Eu não pretendo ficar fazendo 2 horas de aula lendo slide, porque eu acho que é cansativo para vocês também, né? Eu posso colocar uns videozinhos e a gente vai conversando. Tá? Mas nesse momento eu preciso falar essas coisas, que eu estou preocupado, que eu não vejo a cara de vocês, então eu não sei se vocês realmente estão entendendo como é que as coisas são feitas. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, o slide está aí para lembrar vocês, @webservlet é para mapear o servlet na aplicação. Do GET significa que a gente está recebendo uma requisição GET. Lembrando, protocolo HTTP, você tem vários tipos de requisições, do GET, do POST, né, delete e outras. A gente vai trabalhar aqui com o do GET e do POST. Do GET, as informações do formulário ou que estão dentro do cabeçalho HTTP são codificadas na URL. Do POST, essas informações vão dentro do cabeçalho HTTP. Você não enxerga isso no navegador, a não ser que você esteja mapeando lá, usando um Firebug da vida para ver qual foi a requisição HTTP que foi enviada. Beleza? São 2 métodos que a gente basicamente vai reescrever, né? Coloquei @override, é para garantir que a assinatura que eu estou usando é uma assinatura da classe Py, porque se você não sobrescrever o método get corretamente, ele vai continuar com o padrão que é fazer nada. Então, se você escrever uma assinatura que não existe no HTTP servlet, o @override vai dar um erro de compilação dizendo que o método não existe. Então, eu sugiro que coloquem. Aqui, ó, printWriter_out, vou escrever alguma coisa na saída, e aqui você pode imprimir a linha Olá Mundo. Você fazendo isso, você está escrevendo um texto. É claro que se a gente pode fazer isso, a gente pode escrever HTML também. Então, lembrando que essa classe responde, essa classe são os dados da requisição. E aí esse exemplo aqui, ó, é uma classe que a gente coloca na URL /teste1, em que ele modificou o tipo da resposta. O que ele está dizendo aqui? Vocês lembram da aula HTTP, o que significa o content type dentro do cabeçalho HTTP? Ou não lembram? Isso, é o tipo do conteúdo, mas o que é o tipo do conteúdo nesse caso? Quais são os tipos de conteúdo que eu posso colocar? HTML, CSS, imagem. Isso. O tipo de conteúdo aí está relacionado ao que você está anexando dentro do protocolo HTTP. Então, que nem o colega respondeu no áudio, que nem o outro colega respondeu lá no texto, né, no chat. Você pode dizer, olha, esse cara é um texto HTML, mas a gente também pode dizer que isso é um texto CSV,
sabe o que acontece quando você diz que é um texto CSV? Ele vai tentar interpretar isso como se fosse uma planilha. Se você escrever o CSV bonitinho e tiver configurado no teu navegador quem é que lê CSV, ele vai tentar ler isso como se fosse uma planilha. Então, ele vai baixar isso e vai tentar abrir lá o teu programa de planilha. Né? Então, pode ser texto, texto CSV, ou pode ser, por exemplo, imagem JPG, imagem PNG. Então, você vai colocar image lá, barra a extensão. Você pode colocar como se fosse um arquivo binário, que você quer que ele seja interpretado. Né? Meu conteúdo lá, o binary barra ponto PQR, seja lá o que for ponto PQR. E aí a aplicação do cliente vai ter que saber como utilizar esse arquivo ponto .ptr. Literalmente o navegador vai te perguntar, você quer abrir isso ou quer baixar este arquivo binário? Foi, pessoal? Pode ser vídeo também, pode ser o que você quiser dentro do protocolo HTTP. Sim, o que está à esquerda da barra é o tipo. O que está à direita é como se fosse o formato do tipo que você está escrevendo. É um texto do tipo HTML, é um texto do tipo CSV. Beleza, Marcos? Então vamos lá. E aí é claro que a gente quer imprimir HTML, né? Para ficar bonitinho no navegador, ó, document type HTML barra N HTML, aqui embaixo barra HTML. Então isso daqui é uma página HTML que tem um head, beleza? Dentro do head tem uma string dentro de uma tag title. Essa informação aqui é do corpo do HTML, é o que vai aparecer literalmente na página. O corpo, eu estou alterando a cor de fundo, colocando um headerzinho H1, um parágrafo Simple Servlet for Testing e estou fechando isso. Então, o que tem que aparecer nessa tela? Ele tem que aparecer uma tela com um título lá na tabzinha de Attest Servlet. A cor de fundo tem que ser essa daqui. Vai aparecer teste numa letra maior, numa fonte maior, e um parágrafo escrito isso. Vocês querem que eu faça isso lá para vocês verem? Desculpa, rapidinho, deixa eu só responder o Marcos. Eu não entendi o que alguém perguntou agora, porque picotou para mim o áudio. Se você puder repetir também. Eu só falei que quero que mostre mesmo. Tá ok. Realmente picotou aqui para mim. Eu só ouvi um robozinho. Marcos, a gente não anexa arquivo nesse momento. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um servlet encaminhar para uma JSP que vai ter HTML dentro. Eu só estou mostrando, por enquanto, servlet. E é tosco escrever HTML assim, eu sei. Mas você não vai mexer com arquivo HTML nesse momento. A gente vai trabalhar com JSP, tá? Então, a gente usa a sintaxe HTML dentro do JSP, que é mais fácil do que gerar HTML e depois ter que copiar e colar para o arquivo do .jsp. Então, isso daqui é porque, como eu ainda não falei de JSP para vocês, eu estou fazendo o quê? Estou mostrando como gerar uma paginazinha em HTML. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Eclipse. Então, de novo, vou lá no meu projeto, vou lá no botãozinho de Servlet, né? Vou criar uma página. Qual era o nome que estava no navegador? Teste Servlet mapeado para teste 1. Sei que vocês não estão vendo, mas eu estou alterando aqui aquela telinha que eu já mostrei para vocês. É só para não perder muito tempo.
Já vou gerar. Apareceu aqui o teste servlet, deixa eu mostrar para vocês. Eu não estou acostumado a ficar olhando duas telas. Todo mundo vendo? Então, de novo, ó, classe teste servlet, mapeado para teste 1. Cuidado aqui com a letra, tá? No meu caso está com letra maiúscula. Vou fazer o método do get. Confesso para vocês que eu vou copiar do slide, que eu estou com preguiça de escrever aquilo tudo. Então, deem só um instantinho, que eu estou copiando do slide, vocês não estão vendo. E agora eu vou ajeitar essas cagadas de números aqui. Vou dar um import. Se vocês não sabem, Ctrl 1, ele vai mostrar as opções, e aí vai aparecer escrito import print writer. Aí eu só dar que ele já faz o import para você no Eclipse. Beleza. Deu um errinho no out.println. Deixa eu ver aqui qual é o erro. Método printString, undefined for tipo. Tá, é out.add, isso mudou. Append, né? Append. Beleza, então, notaram que isso aqui é uma string, né? Uma string com uma porção de concatenação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui o navegador para vocês verem juntos. Então, comp3 barra, eu coloquei o teste com letra maiúscula, tem que respeitar. HTTP 404. Tá. Sim, porque eu tenho que dar um publishzinho aqui. Botei para rodar a aplicação no server de novo. Reiniciando o servidor. Barra teste 1. Pronto. Ignorem essa paginazinha aqui, que toda vez que ele faz um publish, ele tenta rodar uma página, né? Estranharam alguma coisa? Só que ele não está interpretando como HTML aí. Só tá o texto mesmo. Pois é. Mas por que será que está só o texto? Estranho, né? E aí, o que vocês acham? No setor HTML, no setor content do server. Não é só isso, não.
esse carinha atrapalhou. Se ele não tivesse lá, ele interpretaria como HTML. Ou faz o que você falou. Apareceu algo antes do document type aqui. Essa tag aqui Uhum. define para o navegador que o conteúdo é HTML. Então ela tem que estar sempre em cima, senão não baixa nada. Deixa eu fazer o deploy de novo, que ele não carregou. Vocês vão ver o que acontece comigo, porque eu não tenho muita paciência dele dar reload. Então, às vezes, eu acabo forçando ele a fazer logo. Não carregou. Está demorando um pouquinho para carregar essa alteração que eu fiz. Deu algum errinho aqui. Deixa eu matar o servidor. Às vezes o Eclipse perde o ponteiro do servidor em memória. Aí ele tenta subir outro Tomcat. Vocês estão vendo que eu estou mexendo ali no servidor, né? Que está aparecendo coisa no console. Uhum. Vamos ver se agora subiu as alterações. O que aconteceu? Por algum motivo, ele deixou uma instância do Tomcat em memória e tentou criar outra com essa alteração que eu fiz. Então, quando eu tentei acessar lá a página, ele estava pegando a versão anterior e estava dando erro no Tomcat. Por conta disso, eu vou ter que matar esse processo que está rodando aqui escondido. Ele provavelmente subiu. Eu já aprendi com esse erro. Ele provavelmente subiu outra instância do Tomcat em outra porta. Estou abrindo meu gerenciador de tarefas aqui, que não está aparecendo para vocês. Professor, uma dúvida. E Uhum. aquele text barra HTML, será que não precisa colocar ele não? Você pode colocar para forçar no cabeçalho HTTP, mas quando você imprime direto com document type, se você não tiver nenhuma string antes, o navegador entende que é um HTML. Ah, entendi. Entendeu? Eu tinha caído na internet aqui, eu acho que eu tinha feito a mesma pergunta 2 vezes. Uhum. Mas o problema não é esse. Estou tendo um problema agora mesmo operacional. Não sei se você reparou, mas eu não estou conseguindo alterar o arquivo no Tomcat. Por isso que eu estou tentando matar ele, tá? Entendi. Valeu. Mesmo que eu escreva isso que você está falando, eu não vou conseguir fazer o deploy, porque deu um errinho aqui. Sacana. Não achei esse cara. Deixa eu fazer um negócio para ver se funciona.
Ah, agora foi. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o teste 1. Recarregando o contexto. Vamos ver se agora normalizou aqui a doideira. Foi. Viu, pessoal? O problema ali não era botar o set content type, tá? O problema era que eu estava escrevendo alguma coisa antes do HTML que não era HTML. Ó. Está recarregando o contexto. Eu sei que não está aparecendo a frase inteira, mas dá para ler aqui o cantinho, não dá? Beleza. Então, fiz besteira. Viram que voltou o problema? Show de bola. Legal, porque agora eu posso mostrar para vocês os probleminhas operacionais que vão acontecendo, né? Então, se eu coloquei isso, ok, vai voltar ao normal, tem que esperar um pouquinho. Dar o reload context, que acho que é a coisa que mais me irrita. Ficar esperando ele recarregar. Né? Mas já foi. Foi. Galera, até aí vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que está esse formato de aula para vocês? Eu estou mais interessado hoje em ver se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, se essa questão de mudar de página está legal, vocês estão conseguindo acompanhar quando eu faço a transição do slide para o Eclipse, está ajudando? E quando eu consigo fazer a transição para o navegador junto com o Eclipse, que eu quero usar muito isso para quando a gente avançar. Principalmente quando eu for falar de padrão arquitetural, porque eu vou ter que abrir um arquivo com um desenho, abrir o Eclipse e abrir o navegador. Então, eu preciso saber se a dinâmica está boa quando a gente chegar lá. O frame rate da apresentação que está meio ruim. Tá, eu vou dar uma olhadinha nisso, tá? Aí pode ser ou a minha própria rede, que eu também estou no sem fio. Nos pop-ups, tá? Os pop-ups é porque eu ainda não conseguia configurar o OBS Studio para apresentar eles, mas eu vou aprender aqui. Eu vou colocar na minha rede cabeada e vou tentar ver se eu melhoro esse frame rate também. Eu estava mais preocupado com o áudio e a questão da dinâmica mesmo das coisas para quando eu for gravar os vídeos, eu não ter nenhum tipo de perda, né? Tá bacana? Dá para acompanhar? Tá ficando legal? Bacana. Quando o colega de vocês fala ou faz uma pergunta, vocês conseguem ouvir direitinho? Show de bola. Eu ainda não fiz a transição lá para o... Esqueci o nome da ferramenta. Que vocês gostam de usar lá. Discord? Discord, por conta da questão de um número de pessoas, tá? Discord, é isso, eu sei que eu tenho uma limitação no número de pessoas que eu não vou conseguir atender agora. Então, eu estou mais preocupado agora em dar uma aula legal para vocês, mesmo que seja no Meet, e conseguir gravar e disponibilizar isso para vocês, que eu já estou devendo. Então, realmente está saindo agora, tá? Acredito eu que a primeira aula sai agora. Mais alguma sugestão dentro dessa aula aí que vocês acham que está faltando? Eu vou seguir a mesma dinâmica para gravar os vídeos, tá? Por isso que eu estou perguntando.
Eu acho que assim tá suave. O problema foi o frame rate mesmo. Fora isso, tá bem tranquilo. Então tá ótimo. Eu coloquei um pequeno planejamento lá no SIGA, não sei se vocês viram das aulas. Deve ter recebido e-mail quando eu postei, né? Eu cheguei a dar uma olhada. Tá, eu vou ter que mudar um pouquinho justamente por conta dessa dinâmica, que eu acabei atrasando um pouquinho essa aula de Servlet JSP. Tá, mas vai atrasar muito não, porque eu tenho gordura nas próximas aulas. A avaliação eu ainda não coloquei detalhada, porque como eu estou apanhando pra caramba do OBS Studio, isso acabou atrasando um pouquinho eu disponibilizar isso para vocês. Eu estou na dívida, né? Mas essa semana eu termino com o SIGA, coloco tudo detalhadozinho para vocês entenderem. E eu acho que para a próxima aula você já tem atividades assíncronas para poder exercitar, né? Tá? Então a minha ideia é realmente ter muito conteúdo para vocês fazerem lá, estudarem assincronamente. E aqui a gente tem uma dinâmica mais de vamos fazer coisas interessantes que são complicadas e se tiver dúvida tragam, tá? Estou bem animado com isso. Realmente eu só apanhei com a tecnologia, né? Aquela frase, né? Tem doutorado e não consegue mexer com o projetor. Pois é, tem doutorado e não consegue mexer com o OBS Studio, né? É bem por aí. Como é que é? O Windows Maker era a vida. Agora tem que aprender a mexer no OBS Studio. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui hoje, porque eu quero salvar o vídeo, quero ver se ficou legal, para ver se eu já consigo colocar lá no YouTube. Mas eu estava mais preocupado em testar essa dinâmica com vocês. Quem quiser já vai testando também. Né? Tudo que está no slide, você consegue reproduzir, tá bom? Então, se você quiser testar essas coisas em casa, é legal para você já ir apanhando um pouquinho da tecnologia. Vocês viram que não é perfeito, deu um probleminha no web server, eu tive que desligar, ligar de novo, esperar um pouquinho, fazer o deploy. E essas coisas a gente só aprende mexendo mesmo, tá? E aí, essa dinâmica eu gostaria que vocês tivessem. Os slides não estão no SIGA, eu vou botar agora. Tá bom? Vou colocar agora. Eu tinha isso tudo no Moodle, mas eu vou ter que transferir para o SIGA. Eu já tinha o Moodle tudo configurado, então estou passando para o SIGA. Thales, que estranho. Eu tenho a impressão de que você estava na lista de e-mails. Eu vou dar uma conferida aqui, tá? Aconteceu isso com alguém também, eu respondi muito rápido porque eu estava sem internet e eu respondi rápido o e-mail, respondi pelo celular, eu acho que foi... Eu até mandei um e-mail para alguém, hoje pedi, Eduardo, né, eu respondi, foi o Eduardo, não foi isso? Eduardo, eu mandei um e-mail para o coletivo e ainda mandei um e-mail para você individual pedindo para você confirmar, cara, tá muito estranho isso. Eu vou tentar fazer o seguinte, além do e-mail, eu vou colocar agora o link lá no SIGA, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Que estranho, cara. Mas foi por isso, Eduardo. Eu recebi o e-mail e eu estava sem internet. Aí eu te respondi rápido pelo celular. Só vi depois, tá? Que você mandou, porque estava lutando aqui com a minha internet. Eu vou dar uma olhadinha agora, mas... Sim, eu estou para fazer isso também, Nicolas. Eu esqueço, cara. Em cima da hora eu fico na correria e acabo esquecendo. Mas, na verdade, é que eu estava tentando voltar para o OBS, né? Mas eu estou sentindo que eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou gerar o meu canal lá, como é que chama? Minha sala, né? E vou colocar lá no SIGA para quem não tiver o e-mail. Mas o estranho, gente, é que eu não estou recebendo e-mail de resposta de que o e-mail não foi recebido. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que o e-mail do Thales também estava na lista de hoje. Eu só fico preocupado que eu gosto de me comunicar com vocês por e-mail às vezes. Que acontece alguma coisa, estou no celular, o e-mail para mim é mais prático. Mas eu vou dar uma conferida aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se vai aparecer.
Mais fácil até fazer o seguinte, espera aí, só um instante. Estou abrindo meu e-mail, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Só um instantinho.